Boa noite a todos, a paz de Cristo, graça e paz a todos vós, amados irmãos. Venham aqui trazer mais uma leitura bíblica em Romanos 9. O lamento de Paulo por Israel, a partir do versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não falo inverdades, minha consciência o confirma no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Porquanto eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, de quem são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas, de quem são os patriarcas, e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo e de todos, seja Ele louvado para sempre. Amém. Então aqui a carta, o texto começa com a preocupação de Paulo, né? Está lamentando por Israel, está preocupado com o futuro de Israel, né? E a relação da promessa de Deus, né, para com o seu povo querido, eleito, né, que é Israel. E também fala das bênçãos, né, da glória, as alianças, né, a Torá, a lei que foi dada, né, escrita a dedo do Pai e ordenado, dado aos povo de Israel, né, que é o povo eleito, escolhido, né, por amor aos patriarcas, né, que é a partir dos patriarcas, né, Jacó, Abraão, Isaac, que surgiu, né, foi traçada a linhagem humana de Cristo, ou seja, a parte humana de Cristo, né, porque ele veio como homem, Jesus veio como homem, né, ele é Deus revelado na carne, e ele veio ao mundo como homem, para se tornar servo como nós, para sofrer, né, as mesmas necessidades que passamos, aflições, tentações, mas que é Deus acima de tudo e de todos. Ou seja, Jesus é o próprio Deus, né, encarnado. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós aqui no mundo, né? Jesus Cristo é Deus. Mas aqui, Paulo aqui, comprovando, né, declarando a divindade do Messias. Seja Ele louvado para sempre, amém. Toda honra e glória a Jesus Cristo, Filho do Altíssimo, né, nosso Salvador, nossa rocha. Continuando o texto. Não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado. Ela é infalível, ela é sem contradições. A palavra de Deus é pura e eficaz, como uma espada de dois gumes. Porquanto nem todos os descendentes de Israel são israelitas fiéis. Ou seja, nem todos os descendentes de Israel, né, israelitas, judeus, eles não são salvos, não foram regenerados, escolhidos pelo Criador. Nem todos são fiéis, tá? Nem por serem descendência de Abraão se tornaram todos filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaac a tua descendência será considerada. Aqui Paulo está fazendo uma diferença, né, entre os judeus que não foram regenerados, não foram salvos, que não praticaram os mandamentos, e os verdadeiros israelitas, né, aqueles que alcançaram, né, que através da fé, né, foram chamados para a salvação, para a fé, né, foram salvos mediante a fé, justificados pela fé, né, e isso foi atribuído a eles como justiça. Então aqui, o contexto desse texto, aqui nos versos que eu estou lendo, é Paulo se referindo aqui ao povo de Israel, tá?
Em outras palavras, verso 8, em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, da carne, mas os filhos da promessa é que são considerados como descendentes de Abraão. Aqueles que receberam, né, a aliança da promessa, que foi feita a aliança da promessa pelo Criador, para que eles tivessem, né, obtessem a graça, né, salvadora, que só o Criador, até porque a salvação não é por obras, é pela graça, mediante a fé, pela graça mediante a fé. A salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Pois foi assim que a promessa foi declarada: no tempo certo virei novamente, e Sara dará à luz um filho. Esse não foi o único evento. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo progenitor, nosso pai Isaac. Paulo aqui está citando, né, texto do Antigo Testamento. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra boa ou má, para que o plano de Deus, segundo a eleição, permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama. Quem é que chama? Quem é o autor da salvação? Quem é que chama e justifica? Né? Aqui é a doutrina da predestinação, né? Muitos aí dizem que não é bíblica. Está aqui, ó, a eleição. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem, ou seja, antes que os gêmeos, Jacó e Esaú, né, nascessem, antes de fazerem qualquer coisa, qualquer obra, seja boa ou má, antes mesmo de nascer, o Criador já devia ter determinado o que eles iriam fazer, né? Ele já havia determinado tudo, porque Ele é soberano. Vamos chegar lá. Ele escolhe, Deus escolhe quem quiser. É isso que a gente tem que entender. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem, realizassem qualquer obra boa ou má, para que o plano de Deus, segundo a eleição, permanecesse inalterado, não por causa das obras, não por méritos humanos, mas pela vontade soberana do Pai, mas sim por aquele que chama, o Criador. Foi-lhe dito: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. O Criador, ele escolhe quem quiser, pessoal, para salvar. Ele predestina, ou seja, destina antes de tudo, né, pessoas para a salvação, porque Ele é soberano. Ele escolhe quem quiser. Deus escolhe quem quiser e faz o que quer, onde quer e com quem quiser. Amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Agora, que conclusão podemos tirar? Acaso Deus não é justo? Acaso Deus não é justo? De modo algum. Deus é justo. E vamos a dizer, e já vai explicar no próximo verso por quê. Porquanto ele declara a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Então é pela vontade do Criador que Ele escolhe, que Ele salva, segundo a sua boa vontade, e não por méritos humanos, né? Por nossas obras. Não, é pela vontade dele. Deus escolhe quem quiser, porque Ele é o dono de tudo e todos. Ele tem poder e autoridade sobre a sua criação, porque Ele criou tudo, toda a criação. Ele criou a terra, os céus, a terra, o mar, a natureza, né, os animais.
o sol, a lua, as estrelas, toda a criação Ele criou para manifestar a sua glória, os seus atributos. Nós, né, que não somos os centros disso, pessoal. O Criador é o centro de tudo. Ele é o dono do universo. E Ele é justo. Ele é justo, fiel e verdadeiro. Assim, claro está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza sua misericórdia. Então Ele terá misericórdia de quem quiser. Quem Ele quiser tem misericórdia. Ele tem direito. Ele tem direito de oferecer sua misericórdia para quem quer, para quem quiser. Não é por causa das nossas obras, por nossos esforços humanos, até porque a salvação não é por obras, é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Aquele que crê será salvo, quem não crê será condenado. Isso é o Evangelho. O Criador é o autor da salvação. É Ele que regenera, que concede fé para aqueles que creem, para que creiam e se arrependam dos seus pecados. Ele é o autor do chamado. Então, Deus, Ele não é... Quem é o ser humano para dizer ao Criador o que ele tem que fazer? Nada. Deus, Ele faz o que quiser. Pois diz a Escritura ao faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, para o faraó, revelar em ti o meu poder e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Portanto, Ele tem misericórdia de quem deseja e endurece o coração de quem quer. O Criador, Ele usa, né, pessoas, assim como foi com Ciro, o rei da Pérsia, que libertou o povo de Israel, né? Mesmo ele não sendo, mesmo sendo pecador e não convertido, independente da salvação, a pessoa ser salva ou não, o Criador ele usa quem quer para cumprir com o seu propósito divino. É isso que a gente tem que entender. Essa é a divindade verdadeira. Essa é a divindade da Bíblia. O Pai do Messias, o Santíssimo de Israel, o Todo-Poderoso. Ele é único, o único Deus, o único Salvador, e fora dele não há outro. O único soberano, tem poder sobre tudo e todos. O poder dele está além do que nós podemos imaginar ou da nossa consciência. É algo muito mais elevado, uma profundidade de riqueza, de sabedoria que o Criador tem. Ninguém pode alcançar. Ele é tudo, pessoal. Ele é perfeito. Ele é justo. Ele tem misericórdia de quem deseja e endurece o coração de quem quer. Ora, Ele criou todas as coisas para manifestar a sua glória, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Certamente me perguntarás: por que Deus ainda nos culpa? Pois quem pode se opor à sua vontade? Ninguém. Todavia, quem és tu, ó homem, para que questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador, dizendo: por que me fizeste assim? O Criador, você só nasceu nesse mundo porque o Criador quis que você nascesse. E você só tem vida. E é graças a Ele que hoje nós estamos vivos aqui. Ele é o autor da vida. Ele dá a vida e tira. Ponto final. Ou o oleiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro
um vaso para fins nobres e outro para usos menos honrosos. Mas o que tens a dizer se Deus suportou com muita longanimidade os vasos da ira? Se Deus suportou tanto, teve tanta paciência, imagina a paciência do Criador, ele totalmente é até inexplicável. Ele teve tanta paciência com toda a maldade das pessoas, que suportou vasos de ira que ele mesmo preparou para a perdição, para a destruição, porque desejava manifestar sua ira e tornar conhecido o seu poder. É tudo sobre ele, pessoal. É tudo sobre o Criador. Ele é o centro de tudo. Ele que tem controle de todos os acontecimentos da história da humanidade, que tem todo o poder, autoridade, supremacia para fazer o que quiser, como quer e quando quiser, onde quiser, e usa quem quer para cumprir seu propósito. Assim como foi com o faraó, com o rei Nabuzaradã, né? Não sei se vocês conhecem a história. O rei Nabuzaradã foi um rei, né, que mesmo sendo um convertido, ele cumpriu as profecias do Criador, que foi libertar, né, o povo cativo, no cativeiro. Continuando aqui, a fim de que fossem conhecidas as riquezas da sua glória para com os vasos de sua misericórdia, ou seja, os salvos, os regenerados, a igreja, né? São vasos preparados para a glória do Criador, da sua misericórdia, quem usou de misericórdia, a quem ele deu a graça, né, para o seu povo ter a chance de ser salvo, e que preparou com grande antecedência para a glória, quero dizer, a nós próprios. Aqui agora Paulo falando dos judeus, né? A quem convocou não apenas dentre os judeus, mas igualmente dentre todos os gentios. Ou seja, não são mais só os judeus, o povo de Israel eleito. Agora os gentios também estão incluídos, porque a salvação, ela também foi expandida, né, para todos os povos, nações e línguas, né? A ascensão do Messias ao céu, quando ele diz: ide pregar o evangelho a toda criatura, em todas as nações. Aí é o chamado da grande comissão, né? Ou seja, agora a graça, a salvação pela graça, agora inclui agora todos os gentios, né? Caso somos nós aqui. Como diz ele também em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Os povos gentios, que antes eram estranhos, né? Porque o povo de Israel era o único povo eleito, era o único povo que tinha recebido a Torá, os mandamentos, né, feitos a dedo pelo próprio Pai, e não tinha mais nenhum outro povo escolhido deles. Agora, né, nós temos hoje a chance de adentrarmos e sermos chamados filhos do Pai e adentrar no seu reino eterno, né, de glória, do seu Filho, do seu amor. E mais, acontecerá que no mesmo lugar em que lhes foi declarado: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Filhos do Deus vivo. Ou seja, agora o povo que antes não era o povo eleito do Pai, os gentios, agora serão chamados filhos do Deus vivo. Serão restaurados, perdoados, salvos pelo Pai, para receber a graça divina. Agora a salvação, o chamado, inclui tanto judeus quanto gentios. Isso é maravilhoso. Também Isaías, agora Paulo cita Isaías, proclama em relação a Israel:
Ainda que o número dos israelitas seja como a areia do mar, ou seja, uma multidão, né, numerosa, apenas o remanescente é que será salvo. Porquanto o Senhor executará sobre a terra a sua sentença rápida e de uma vez por todas. O remanescente, né, fiel, que será salvo. O remanescente de Israel, são todos os israelitas, judeus, que foram fiéis à aliança da promessa, que foram salvos, regenerados. E como dissera Isaías anteriormente, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e Gomorra. Ou seja, o remanescente do povo de Israel é aqueles que creram no Messias, em Jesus Cristo. Aqueles que se arrependeram dos seus pecados verdadeiramente e voltaram-se para o Senhor Jesus Cristo e receberam a salvação pela graça, né? A justificação pela fé. A que conclusão chegamos? Os gentios que não procuravam justiça a receberam uma justiça que vem pela fé. A partir do momento que você a salvação, ela vem, a partir do momento que você crê, você é justificado diante do tribunal de Deus. Isso ele é imputado por justiça, né? E aqui deixando claro também é sobre as doutrinas, né, da eleição divina. A eleição, a predestinação e a responsabilidade humana andam no mesmo caminho, lado a lado, tá? Ou seja, nós temos sim, somos responsáveis pelas nossas ações. Sabemos que ações têm consequências, porque se somos verdadeiramente salvos, fomos convencidos de que, sobre o juízo, né, a condenação, de que temos, que tudo que fazemos tem consequências. E é isso que a gente tem que ter. Uma coisa é o Criador escolher pessoas para a salvação, e outra é a responsabilidade humana. As pessoas somos responsáveis pelas nossas ações, pelo que fazemos, que escolhemos, pelo caminho que trilhamos, mas é o Criador que determina todas as coisas. É Ele que faz tudo. Ele já previu tudo o que vai acontecer, muito, muito antes da fundação do mundo. Ou seja, o Criador já escreveu todos os nomes que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, bases bíblicas. Apocalipse 20 lá no branco, vai ler lá, você vai ver. Todos os nomes dos salvos já foram escritos antes da fundação do mundo. O Criador já, a doutrina aí da predestinação, né, que muitos aí dizem não ser bíblico. Você pode até não acreditar na predestinação, mas não pode tirá-la da Bíblia. Agora sim, somos responsáveis pelo que fazemos, né? E continuando. Entretanto, Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Ou seja, a justiça da lei. A Israel não alcançou. E por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como que por meio das obras. Não creram no Messias. Continuaram, né, nos seus costumes, né, acreditando na lei, crendo na lei, né? Crer é depositar toda a sua confiança. Essa é a fé verdadeira, genuína. A fé em Jesus Cristo. Depositar toda a sua confiança. Israel não buscava pela fé, mas pelas obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Ou seja, o grande pecado aqui de Israel foi a prepotência de acreditar que suas muitas obras, né, externas, do seu legalismo religioso, né, tradições que eles tinham, era o suficiente para... Eles achavam que isso poderia salvá-los, mas não. A salvação é pela
graça mediante a fé no Messias, não por obras. A fé, justificação. A partir do momento que cremos, isso é imputado por justiça. E arrependimento sincero, com o coração quebrantado a Deus. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Quem é essa pedra de tropeço? O Messias. E essa pedra de tropeço tornou uma pedra de tropeço para os que não creram na pedra viva, na rocha, Jesus Cristo. Para todos aqueles que não creram nele. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, mas aquele que nela confia jamais será envergonhado. Amém, irmãos? Essa foi a leitura bíblica de hoje, né? Romanos capítulo 9. Tem muito mais coisas aqui que eu poderia falar, mas Romanos é um livro cheio de detalhes e rico de informação sobre soberania divina, né? A eleição. Fala também sobre a justificação, né? Graça. Mas esta foi a leitura de hoje. Eu espero que se você chegar até aqui, muito obrigado a todos que acompanharam e até a próxima. Fiquem na paz do Senhor Jesus e tchau.